A introdução de tecnologias como as CAR T-cells, que são medicamentos de uma administração única em que se espera efeitos a longo prazo, acarretam algumas dificuldades para o sistema de avaliação de tecnologias de saúde, porque, do ponto de vista clínico, os dados, normalmente ensaios clínicos, têm uma duração limitada e nestes medicamentos, como as CAR T-cells, espera-se uma efetividade a longo termo. E, portanto, há uma elevada incerteza clínica sobre se os benefícios que são esperados vão ser efetivamente atingidos. Depois, do ponto de vista económico, a complexidade é acrescida porque os medicamentos, como são de administração única, têm um custo muito elevado por cada administração. E o custo é muito elevado por cada administração porque se pensa que os efeitos vão ser a longo prazo, mas o custo neste é único e, portanto, tem que ser dividido pelos 10, 20 anos que eventualmente possa ser o benefício. E, portanto, estas duas dimensões, uma elevada incerteza clínica sobre o benefício que vai efetivamente ser atingido e o preço elevado, faz com que as decisões de financiamento deste tipo de tecnologias sejam complexas e impliquem que haja uma negociação intensa com as empresas farmacêuticas, de modo a que se consiga o melhor preço, ou preço mais adequado para o Serviço Nacional de Saúde, que garanta o acesso à terapêutica, mas que não coloque em causa a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Porque se colocarmos em causa a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, estamos, eventualmente, a prejudicar o acesso mais alargado de outras terapêuticas, que às vezes podem não ter este impacto tão elevado, à população portuguesa. E, portanto, é deste balanço entre o potencial benefício de um medicamento e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde que decorre a complexidade da introdução destas tecnologias, em Portugal e na maior parte dos países europeus. Portugal é dos países da União Europeia que tem um processo mais robusto de avaliação de tecnologias de saúde. O NICE tem um processo semelhante ao nosso e a Noruega também. Outros países não têm um processo tão sistemático de avaliação de tecnologias de saúde, nem há tanto tempo como em Portugal tem. Eu diria que, em termos de acesso à terapêutica, Portugal permite o acesso à terapêutica em tempo útil, nem que seja por programas de acesso precoce. No entanto, sei e reconheço que o tempo de decisão de financiamento é longo em Portugal. E esse tempo de decisão de financiamento é longo em Portugal exatamente porque nós temos que fazer este balanço com a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que outros países não têm os mesmos constrangimentos orçamentais que Portugal tem, portanto tem outro poder de compra e tem outro PIB e, portanto, tem outra, que nós podemos dizer, capacidade para pagar determinados medicamentos que Portugal não tem. E, portanto, o nosso processo de negociação é muitas vezes mais longo do que aquilo que seria o ideal. Ao nível do processo de avaliação de tecnologias de saúde, ele é de facto mais rigoroso e agora o regulamento europeu vai estar muito em linha com aquilo que já se faz em Portugal, portanto, o que demonstra que o nosso processo já era um bom processo de avaliação de tecnologias de saúde. Eu diria que é mais na parte da negociação que temos um problema ao nível do tempo, mas tentamos minimizar isso com as autorizações de utilização excepcional no âmbito dos programas de acesso precoce, sempre que haja de facto uma necessidade daquela terapêutica para o doente. Eu diria que com o Regulamento Europeu de Avaliação de Tecnologias de Saúde, a parte da avaliação farmacoterapêutica vai ser bastante mais célere, que era algo que em Portugal poderia demorar algum tempo. Com o processo europeu, nós vamos ter um relatório 30 dias após a decisão da Comissão Europeia. E isso é algo que nós não temos atualmente e, portanto, vamos aqui encurtar de certeza os tempos de avaliação para esses medicamentos que vão ser sujeitos à avaliação europeia e onde se incluem já em 2025 os medicamentos oncológicos e os medicamentos que são designados as terapêuticas avançadas, as ATMPs,
onde estão aqui inseridas as CAR-T-cells. Portanto, para esses novos medicamentos, de certeza que o tempo de avaliação e depois o tempo de decisão de financiamento vão ser encurtados e, portanto, isso é um benefício não só para o Serviço Nacional de Saúde, como em particular para os utentes.